Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindes a mais um episódio deste tarô que ainda não tem nome e que em algum momento vai surgir e que também não se pretende semanal nem mensal ainda. Está aí obedecendo aos ritmos naturais e orgânicos, porque a minha proposta é de me juntar a esse pessoal que está na resistência no YouTube dos vídeos orgânicos, com menos edição, com menos fabricações e mais orgânicos, assimétricos e intimistas, e às vezes até mais longos também, sem aquela coisa muito picotada, frenética. Se você gosta, eu fico feliz com essa conexão auspiciosa. Afinal de contas, andamos precisando de conexões auspiciosas. Por falar em conexões, vamos nos conectar hoje a um arcano que eu sorteei pra gente. E aqui a câmera. Saiu a papisa. E eu vou falar de novo dela, que eu já falei uma vez. Mas o vídeo ficou uma merda. O áudio não saiu. E vou aproveitar para fazer melhor. A papisa, ela é um daqueles arcanos que eu gosto de manter o seu campo de significados trazido pela tradição literária do tarô e, e pela tradição cartomântica, né? Eu acho muito interessante o fato de que a cartomancia não tem uma história a partir de determinado momento histórico para trás. A gente, tudo que nós sabemos sobre como se lia as cartas está nos livros de cartomancia. E os livros de cartomancia são muito recentes, né? Já se praticava cartomancia antes de existir o primeiro livro de cartomancia. Mas eu acredito que estamos habilitados a inferir que pelo menos algo do que foi cristalizado nos livros pertence a uma tradição oral de cartomantes que precederam esses livros. É uma pena que nós não possamos saber exatamente como se fazia essa cartomancia, principalmente porque tudo indica que era uma cartomancia muito diversa, onde você tinha campos semânticos em torno das cartas, mas cada intérprete tinha liberdade para interpretar do seu jeito. E uma das provas disso é que a gente tem alguns baralhos anotados por aí pelos museus da vida. Quem tem paciência para ficar cavucando num, sei lá, numa biblioteca pública da França, Biblioteca Nacional da França, vocês vão acabar topando com esses baralhos anotados e vão ver que alguns deles seguem um padrão bem persistente de significados, mas aqui e ali você flagra umas coisas muito interessantes, como por exemplo, uma vez eu estava nessas minerações, né, de facsímiles de baralhos na Biblioteca Nacional da França, e eu estava olhando um baralho, um tarô de Marselha anotado, e tava os significados bem comuns, né, que a gente vê, só que quando chegou na temperança, tinha bem no fluxo da entre um vaso e outro da temperança, né,
tinha escrito influência, a palavra influência. E aquilo pirou minha cabeça, porque tem um hexagrama do I Ching que fala sobre. Que, que traz essa imagem da penetrabilidade, né, da permeabilidade. Que, se eu não me engano, o nome do hexagrama é a influência, se eu não me engano, tá? Não tenho certeza, porque eu estou bem desatualizado de I Ching. E eu lembro que na época eu pirei bastante e enriqueceu bastante meu campo conceitual em torno do arcano da temperança. Mas aí, em algum momento, chega o Eteila, chega esse pessoal todo do ocultismo do século XIX, tanto da escola francesa quanto inglesa, e assentam teorias de significado sobre as cartas, e a gente tem uma cristalização maior no que as cartas significam. E nessa cristalização, algumas coisas são muito legais, outras são bem paia, né? Tipo o caso da Lua, por exemplo. Para citar um só, um dos arcanos em que eu, é, que eu ressignifico de uma maneira mais radical. O campo conceitual em torno da Lua, geralmente nos livros de ocultismo, vão girar em torno de volubilidade, traição, engano, desconfiança, sadismo, coisas bem negativas, né? Por um motivo muito simples. Do contrário de como esses símbolos funcionam, por exemplo, no Tantra indiano, no, no ocultismo europeu, a Lua vai ser lida como ligada ao feminino e à mulher. E aí a gente junta o Lé com o Cré, né? Todos esses adjetivos são geralmente atribuídos às mulheres pela ideologia, a única ideologia de gênero que de fato existe, que é a ideologia de gênero patriarcal. Então as mulheres não são confiáveis. Foi uma mulher que foi seduzida por Satanás no paraíso e ofereceu o fruto proibido a Adão. E essa bobajada toda aí. Bom, quer dizer, bobajada pelo menos para quem lê numa chave literal. E, sinceramente, eu acho que nem enquanto metáfora isso presta muito. Mas é porque tem todos os gnósticos, né, e tudo, que vão ter umas ideias bem interessantes de leitura não literal do Gênesis, né, e que vão dizer que o ser humano era andrógeno, e quando ele está dividido em Adão e Eva, já é uma decadência, e já começa ali a ideia do binarismo, e que o fruto proibido é justamente o conhecimento que tira eles daquela prisão do binária, enfim, o gnosticismo vai surtar em cima, e é um surto muito, muito legal, eu acho bem interessante. Mas não foi o que influenciou a nossa cultura dominante, né? Então, quando a Lua está na mesa, eu não pego absolutamente nada do que está nos livros, principalmente nos livros de ocultismo. A não ser se a gente quiser extrapolar muito, porque quando eu vejo a Lua na mesa, eu vejo ela como um sinalizador de quebra da, da dualidade da visão. Enquanto sob a luz do sol você vê tudo muito preto e branco às vezes, ou tudo muito definido, né?
Quando a gente está num ambiente luminoso, nós enxergamos claramente o limite das coisas, não é assim? A gente sabe onde termina a mesa e começa a geladeira, onde termina a geladeira e começa a parede, não é assim? Quando a gente diminui a luz, esses limites são dissolvidos. E isso é análogo com os nossos estados de consciência também. Quando a gente está no estado de vigília, e aqui a gente está chegando na papisa, tá? A gente vai chegar lá. Quando a gente está no estado de vigília, né? Focado, por exemplo, no trabalho, né? Eu estou aqui cortando cebola, né? Eu estou num modo de operação solar. Eu sei exatamente o limite dos meus dedos, é bom que saiba, né? Eu sei exatamente o limite da faca, da cebola, da tábua. Parêntese. Eu não sei muito bem não, tá, gente? Eu tenho um nível aí de dispraxia e tive que treinar muito para me cortar menos. Fecha parênteses. Mas quando a gente sonha, né? E a gente vai cortar a cebola no sonho, muito facilmente os pedacinhos de cebola viram cobrinhas, que muito facilmente podem virar nuvens, e de repente a faca pode muito facilmente virar um antigo brinquedo que a gente tinha quando era criança. Ou seja, a linha demarcatória das coisas no estado de sonho é mais difusa. Esse é um estado ligado à lua, no tarô, para mim. É assim que eu leio. E, e quando eu falo estado de sonho, eu falo muito ligado a tradições que me atravessam, que são as tradições tântricas. Não aquele tantra que aparece no Google quando você digita tantra, né? O tantra da massagem tântrica, das massagens duvidosas. Se bem que agora tem tudo tântrico, né? Um dos meus professores disse que em breve vai surgir o cigarro tântrico, a cerveja tântrica. Se é que já não surgiu. Mas eu falo de tantra tradicional, principalmente tantra não dualista, tanto do Vajrayana, né, do budismo, quanto do Shivaíta. Então, quando a gente fala nessas tradições de estado de sonho, a gente não está falando apenas de quando a gente dorme, porque, inclusive nos estados que nós identificamos como vigília, nós atravessamos vários estados de consciência, inclusive o estado de sonho, que é quando a gente fantasia, né? Quando a gente está aqui olhando para a televisão desligada e daqui a pouco a gente está naquela discussão que a gente teve no trabalho e a televisão perde os limites, o espaço se dissolve e as coisas momentaneamente perdem os limites, perdem as suas linhas demarcatórias. E quando alguém chama a gente pelo nome, tudo parece que se condensa de novo. Então a gente está sempre dançando entre o sol e a lua, né? E aí, uma das arcanas que também sofreu bastante na mão dos ocultistas, como o Eliphas Levi, eu acho, que foi a papisa. Não tanto quanto a lua. Não tanto quanto a lua. E a estrela também eu acho que foi muito maltratada, mas essas polêmicas para lá. A papisa. Por quê? Porque a papisa acabou sendo resumida também a estereótipos
ligados ao machismo, pelo fato dela ser uma personagem feminina, religiosa, ou pelo menos aparentemente religiosa. Ela acabou, acabou tendo associado a ela, né, conceitos como silêncio, castidade, e a tal da intuição. E essas coisas não são problemas em si. Né? A questão é que, por exemplo, a gente tem no Tarot de Marcélia o Papa e a Papisa. Quando você lê sobre o Papa, nossa, ele é o Hierofante, né? O grande Hierofante. Ó. É uma carta que, quando você vai estudar a teoria do Crowley, por exemplo, às vezes, quando eu leio o The Book of Thought, hoje eu não leio mais tanto, mas às vezes que eu li, nossa, eu fico achando, porra, esse é o arcano desse sistema, né? É o grande arcano, é o cara, é o senhor da iniciação, é a grande inteligência que regula o cosmos, sabe? O Hierofante. É como se ele fosse o suprassumo do mago e do ermitão, que são figuras. Todas essas são figuras no sistema do ocultismo inglês ligados à figura de Hermes Trismegistus, né? Então todas elas são magos, né? Em diferentes facetas, né? E também em diferentes estágios de iniciação. Mas a sacerdotisa, né, como é chamado no ocultismo, já não é assim, sabe? É foda também, é bonita as coisas, principalmente da escola inglesa de ocultismo mais tardia, né? Principalmente o Crowley. É bonito, legal, mas não tem o mesmo papel. Então, bom, é, de todo esse. Então, assim, voltando, né? É, quando, quando você pega a literatura do tarô, né? A maioria dos livros, quando você vai ler a papisa, no sentido divinatório, né? Vão falar sobre silencie mais, né? Se aquiete mais e tal, não sei o quê. Sempre associando o feminino a essa ideia de passividade e a tal da intuição. Por que eu falo a tal da intuição? Porque nesse tipo de literatura, né, ao longo da história, quando se fala que a mulher é mais intuitiva, não é no sentido muito elogioso, não. É naquele sentido assim que quando a menina chega num rolê de magia, por exemplo, e ocultismo, nunca é esperado que ela seja pós-doutoranda em história, em epistemologia da Kabbalah hermética, sabe? Ou que ela seja grande estudiosa da, da história dos grimórios, ou que ela seja uma grande tradutora do neoplatonismo árabe. Nunca é esperado essas coisas, né? E é esperado aquele estereótipo da menina que faz as coisas por intuição. Ou seja, não estuda. Não estuda por quê? Porque não tem capacidade. Porque estudar é coisa nossa, é coisa do magão, grimórico, salomônico, que bota os demônios para obedecer no triângulo de manifestação, sabe? E aí, é, isso também me levou a me alinhar mais com um refinamento. Eu não gosto da. Não, eu desconfio muito da palavra ressignificação. E desconstrução, desconfio mais ainda. Eu gosto de usar a palavra refinamento. Né?
Isso me levou a refinar ao longo do tempo a minha relação conceitual com a papisa. E uma chave de refinamento que eu tenho usado ultimamente nos últimos 10 anos, vem também das tradições tântricas, que representam o nosso aparelho cognitivo como mente, intelecto ou luz intuitiva e senso de si. A mente, que no Tantra Shivaíta é chamada de manas, é aquela mente que calcula, aquela mente que nos diz que o feijão já está pronto, que a buzina lá fora é a pizza que a gente pediu, é a mente que nos ajuda a memorizar, a lembrar, a ponderar, a calcular, desde a coisa mais simples, como a letra de uma música, até a coisa mais complexa, como a teoria geral da relatividade, ou a nona sinfonia de Beethoven, ou as pirâmides, ou o cálculo das pirâmides, ou qualquer outra coisa. Inclusive, aí está uma das respostas para a gente se sentir tão superado pelas IAs. Acredite, você pode não se sentir superado pelas IAs, mas uma parte considerável dos seres humanos está se sentindo. E isso diz muito sobre como as pessoas têm concebido o que é um ser humano, né? O que é ser pessoa. Porque haja vista que manas, né, basicamente é uma mente calculadora e uma mente que memoriza, que pondera. As inteligências artificiais há muito nos passaram nessa dimensão, de fato. Eu costumo dizer que desde que o Deep Blue venceu o Kasparov, ali já começou a evidência, né, de que, em termos de cálculo estatístico, probabilístico, em termos de capacidade de memorização, a inteligência, o robô já nos ultrapassou. Isso não é um problema, porque a retroescavadeira já nos ultrapassou em poder de cavar a terra também há muito tempo. Sabe? Isso não é um problema. Sei lá, a tesoura já nos ultrapassou em cortar papel há muito tempo. O telescópio já nos ultrapassou em alcance da visão há muito tempo também, sabe? E Manas é algo análogo a esses sentidos. Embora seja um sentido interno, é uma dimensão análoga a essas funções mais mecânicas do corpo. Só que, para além de Manas, a gente tem Buddhi. E Buddhi, de onde vem a palavra Buda? Buda é aquele que despertou, aquele que realizou Buddhi, aquele que ultrapassou completamente a margem de Manas, da mente ordinária, da mente calculista, da mente causal, da mente relativa, e se estabeleceu em Buddhi. E aí, claro, isso é a palavra, porque no budismo o Buda foi para muito além de Buddhi. Aliás, o budismo nem chama de Buddhi, tá? Embora ele herde essa palavra, o que eu estou chamando de manas, por exemplo, o budismo vai chamar de Chit.
E o que eu estou chamando de Budi vai ter inúmeras outras palavras que não vai ser muito útil entrar aqui. Vamos ficar com Budi, né? Porque Budi um dos significados possíveis de Budi é justamente intuição, luminosidade intuitiva, luz intuitiva, gênio intuitivo, né? Budi então é considerado essa forma de cognição que quebra a lógica, que quebra a causalidade e que, portanto, é capaz de nos trazer um senso de maravilhoso, de maravilhamento. Então, Buddha está ligado à experiência que a gente chama de insight, por exemplo, uma palavra que já poderia ter sido aportuguesada, né, para insight, do tanto que a gente já usa isso, né? Então, Buddha é o insight, é a luz intuitiva. Só que essa intuição, veja, não está desconectada da racionalidade. Ela, na verdade, ela agencia esse acúmulo, né, teórico, vivencial, prático, e faz uma conexão fresca entre pontos e que nos traz esse senso de ter visto algo que não estava ali antes. E ter visto algo que não estava ali antes está muito ligado à iconografia da papisa. E é por isso que eu não gosto da ideia de desconstrução. Porque a gente foi e voltou, mas estamos aqui na iconografia tradicional do arcano. Então, embora não tenhamos um documento de um Maître Cartier francês, de Lyon, dizendo eu estabeleci hoje que a carta da papisa no tarô será representada pela Nossa Senhora da Anunciação. A gente não tem esse documento, né? Mas basta você dar um Google aí em representações, principalmente mais antigas, ou até da arte do Renascimento, tanto medieval quanto renascentista, e principalmente as pinturas renascentistas, você vai ver que ali a Virgem, né, Nossa Senhora, é representada exatamente como a papisa. Às vezes com o livro no colo, às vezes com o livro caído no chão, mas sempre esse livro traz um sinal de que algo interrompeu a leitura dela e fez com que essa leitura se tornasse secundária. E esse algo não é nada menos do que aquilo que está iluminando geralmente o rosto. Inclusive, tem uma representação dessa Nossa Senhora que me impressiona muito, que eu não sei se é do Raffaele Sanzio, não lembro agora, de algum pintor renascentista, em que ela está olhando diretamente para a gente. E isso dá uns coisa na cabeça, porque a gente fica no lugar do anjo, muito doido. E ela tá com a cara toda iluminada olhando pra gente. Parece que a gente tá irradiando essa luminosidade para ela. E nesse episódio bíblico, a Maria, né, tava ali de boas lendo a Torá e de repente irrompe um anjo que vai anunciar para ela, o anjo Gabriel, né, vai anunciar para ela que ela é a portadora do Salvador do mundo, o Cristo. Então, bom, teologias à parte, desnudando o símbolo do conteúdo catequético, né,
o que é que a gente tem? A gente tem um ser humano comum que estava lendo um texto e essa leitura foi suplantada pelo maravilhoso. O que é um texto? Um texto é uma, uma comunicação estruturada em palavras, letras, que se sucedem, que se sucedem numa relação causal e linear. Ou seja, eu acordei hoje, fiz um café, mas fiquei um pouco frustrado porque errei a temperatura da água e ficou meio queimado. Pronto. A gente tem essa sentença. Se eu falo para você, olha, café forte, 90 graus, frustração demais. Em algum momento, seus neurônios vão concatenar uma coisa com a outra, mas você vai achar estranho. Né? E é justamente essa estranheza que é a especialidade de uma classe muito, muito específica de artistas, que são os poetas, na qual eu gosto de me ver incluído. E uma das funções, para mim a principal função, na verdade, do poeta é reinventar a linguagem. E principalmente conduzir o leitor a uma experiência de estranhamento, onde aquela linguagem de eu acordei de manhã, fiz café, porém estava queimado porque eu errei, tananã, é substituída por coisas como cultivar o deserto como um pomar às avessas, do João Cabral de Melo Neto, que eu sempre uso como exemplo. Que não nos entrega logo de cara o que é que está acontecendo ali. Né? Que papo é esse? Cultivar o deserto como um pomar às avessas. E olhe que esse verso ainda não é tão... A sintaxe ainda não está implodida, né? Ainda está bastante causal. Cultivar um deserto como um pomar às avessas. Né? O deserto é um pomar às avessas. O que é que a gente faz com um pomar? A gente rega para que o pomar fique cada vez mais verdejante, suculento, exuberante. Quando a gente cultiva um pomar às avessas, a gente extrai a umidade até sobrar o mais essencial, até sobrar o deserto. João Cabral estava postulando nesse poema que o poeta deveria ser não aquele que vai despejando palavras no poema como se quisesse fazer um pomar verdejar, mas o poeta devia ser aquele que vai secando e drenando justamente essa luxúria das palavras até que sobre as formas mais raras que tragam para o leitor a experiência de estar caminhando num deserto e de repente encontrar uma pedra rara com algum formato curioso, mas que é uma pedra, não é nada de exótico. E é por isso que ele conseguia fazer poemas que nos impressionam tanto com palavras comuns, palavras cotidianas. Se você olhar, cultivar um deserto como um pomar às avessas, não tem nenhuma palavra exótica, não tem nenhuma palavra poética. Aliás, o João Cabral era bem contra esse negócio de palavras que são intrinsecamente mais poéticas do que outras. Né? Então, quando a gente está assim, diante do cotidiano, do causal, do sequencial, do linear,
né? E, e recebe a papisa como um arcano de conselho, por exemplo. O conselho pode ser: tente ir além do óbvio, né? Tente cultivar em você uma outra forma de intelecção que talvez você já tenha experimentado, mas tenha se desconectado. Tente enxergar no chão do cotidiano, porque o que você procura não tá longe. O anjo está logo ali, tá na sua frente, entendeu? Desgruda um pouco o olho do livro. Não é um apelo à irracionalidade ou a um improviso irresponsável, ou muito menos a um anti-intelectualismo. Mas, pelo contrário, é um convite a uma autoconfiança, né, de que você já criou as bases para algo, você já tem um acúmulo teórico, você já tem um acúmulo de prática o suficiente para você começar a enxergar o anjo, entendeu? Você começar a enxergar o brilho do seu gênio, você começar a pensar em não ser apenas um repetidor. Você já pode encontrar essas conexões surpreendentes, frescas, luminosas. Ou seja, você já pode confiar na sua intuição, na sua luz intuitiva, na sua buddhi, né? É muito parecido com a ideia de Koan na prática Zen, Rinzai, né? O Koan é uma pergunta aparentemente absurda e que aparentemente tem uma resposta simples se você pensar com a mente causal. Então, se o mestre Zen te pergunta, num contexto de prática, como, como secar o mar com uma colher, por exemplo. Não adianta você responder, é impossível. Não adianta você responder com uma colher do tamanho do mar. Essas coisas não vão dar certo, né? Porque é a mente causal, é a mente ordinária. E, e é por isso que os praticantes Zen que praticam Koan passam a vida inteira com Koan. Porque a resposta vai se revelando à medida que você vai praticando, meditando e, e desvelando essa mente não ordinária, ou essa mente extraordinária. Essa mente que, para mim, é conectada à papisa e que até pode ser associada a uma ideia de silêncio, desde que não resvale numa ideia de silenciamento, né? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. A Camélia Elias é uma pensadora do tarô que eu valorizo muito. Ela, ela sempre alerta nas aulas dela e nos livros dela para os memes, o que ela chama de memes morais, né? Eu sei que aqui no Brasil meme é muito conhecido como os memes de Gretchen, essas coisas, mas a palavra meme vem da teoria memética, que está fora do meu escopo explicar, embora eu tenha lido bastante sobre, mas que é muito usada por um cara como o Daniel Dennett, por exemplo, né? E assim, grosso modo, um meme é uma informação melhor. Grosso modo, a teoria dos memes diz que a informação é uma coisa viva, que usa seres humanos como hospedeiros e está sempre tentando se reproduzir. Basicamente é isso, né? Está sempre tentando se alastrar. Isso é o meme.
E aí a Camélia Elias fala pra gente tomar cuidado com os memes morais, principalmente a gente que lida com atendimento a pessoas, né, que lida com atendimento oracular. A gente tem que tomar cuidado com essas opções fáceis, porque é muito perigoso, né, a gente olhar para uma mulher, por exemplo, e, e, e olhar para a papisa e dizer para ela: você tem que se aquietar mais, você tem que, sei lá, calar mais a boca, né? Eu estou dando um exemplo bem grosseiro, mas existem formas mais sutis de fazer isso que parecem muito legais, muito positivas, mas que só estão perpetuando violências, né, e opressões. Então, eu acredito que dá para a gente ainda pegar essa ideia do silêncio na papisa, porque é coerente com a imagem, porque afinal de contas é uma religiosa, né? Desde que a gente entenda que se trata de um silêncio tático, um silêncio proposital, para que alguma outra forma de cognição aflore. É como a gente faz na meditação. A gente apazigua o, o corpo, o movimento, a fala, os sentidos, a respiração, os pensamentos, as memórias. E a gente não fica vazio. É engraçado. A gente está preenchido por alguma outra coisa. E essa alguma outra coisa está longe de ser algo inexistente. Está ali, existe. Qualquer um que meditou por sei lá, uma semana vai tocar isso, vai saber que isso está ali. E é uma coisa indefinível, alguma coisa para além dos conceitos e que existe. E que, inclusive, traz altos insights para a gente às vezes. Né? De tal forma que, às vezes, a gente tem que anotar, né? Dar uma parada, anotar, porque aquilo. Eu aconselho os meus alunos a anotarem. Eu acho que não atrapalha a meditação. Então, surgem ideias, né, durante a meditação, e é muito engraçado isso, que a gente não estava buscando, a gente não estava procurando. E às vezes a gente desata altos nós enquanto medita, né, resolve problemas que estavam nos atormentando, assim, de uma maneira simples. Então, o que foi que desatou esse nó? Não foi o cálculo, né? Foi a luz intuitiva, foi Buddhi, foi a luminosidade da mente. Então, e essa luminosidade ela surge curiosamente quando a gente cobre uma outra dimensão da mente. E é por isso que a papisa é toda cobertinha, né? Mas quando ela cobre o corpo, quando ela cobre a cabeça, alguma coisa brilha na frente dela. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido prazeroso para vocês. Eu espero que tenha trazido algum insight para suas matutações cotidianas. E eu espero que você possa, assim como a papisa, encontrar o anjo escondido em cada palmo do nosso cotidiano, aparentemente muito sólido, muito rígido, muito explicado, muito prosaico. E fiquem à vontade para apoiar o meu Apoia-se, apoia.se barra Sol Fogo e Lua. Tem muita coisa lá, inclusive já tem coisa suficiente para uns 2 livros, e eu estou nesse momento tentando confeccionar esses livros. Tá no prelo aí. E vai ficar disponível tanto para quem apoia, mas vai ficar disponível para quem quiser comprar físico também. Tem aula de meditação, tem exploração de conceitos do yoga, tem exploração de coisa da cultura pop, tem exploração de simbologia do tarô,
tudo convergindo para alguma aplicação no cotidiano. Tudo conectado ao chão da realidade, que é o que eu gosto de fazer, pois sou xamã contemporâneo, poeta conceitual e outras coisas aí que o povo me chama, porque eu não me intitulei nada, tá, gente? Eu só me intitulei na vida burro, idiota, lerdo, otário, bunda mole, é, medroso, desistente, né? Esses foram os títulos que eu me dei, mas os títulos que me deram de presente a partir do momento em que eu comecei a fazer isso aqui que eu estou fazendo com vocês são muito legais e hoje eu tenho muito carinho por eles. Eu demorei muito para aceitar desde que a primeira pessoa perguntou, Rafa, foi o Fábio Leal, meu amigo meu, muito querido. Rafa, eu estou querendo citar você aqui no artigo meu para a faculdade. Ele é professor universitário. Posso me referir a você como poeta conceitual? Eu falei, pode, tá bom. E, enfim, essas coisas me emocionam bastante. É melhor parar por aqui, que ninguém merece ficar ouvindo meu chororô. Fiquem bem, fiquem com a papisa, busquem busquem essa autoconfiança da papisa, porque a papisa é muito mais do que uma desistência da intelectualidade meio monarca das ideias, né? Ela é uma confiança em que você já adquiriu bastante. Também não quer dizer que você já adquiriu tudo que tinha para adquirir, mas você já adquiriu teoria e treino e prática bastante para enxergar além e para ter os seus próprios insights e fazer as suas próprias conexões. Um abraço, obrigado para quem ficou até aqui e até a próxima.